Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Juliana, eu sou professora de vocês no curso Psicologia da Educação. Nós vamos ver o primeiro módulo do curso, nós vamos falar um pouquinho sobre história e conceitos da psicologia da educação. Vamos começar? Bom, esse módulo que você está vendo hoje, ele tem como textos bases a psicologia escolar e educacional, história, compromissos e perspectivas, da Mitsuko Aparecida Makino Antunes. Esse texto está dentro da pasta, tá, do módulo, você pode acessar. E também um outro texto, Psicologia e Educação no Brasil, uma visão da história e possibilidades nessa relação, do Guzzo e colegas. Enfim, o texto base é o Psicologia Educacional do Nelson Piletti. Na verdade, é o nosso livro-texto, tá? É um livro excelente para quem quer se aprofundar aí nessa área. Então, vamos lá? Então, primeira pergunta é a mais básica, o que é psicologia da educação, né? E a psicologia da educação, ela é reconhecida como um campo de conhecimento, agora dentro da psicologia, que é voltada para a produção desses saberes relativos ao fenômeno da aprendizagem. Então, a gente estuda tudo que está relacionado ao fator da aprendizagem, os pontos positivos, os negativos, o que ocorre antes, durante e depois da aprendizagem. E tudo aquilo que impacta a aprendizagem, tá? Então, é esse estudo do comportamento humano nessa relação ensino-aprendizagem. E dentro da psicologia da educação, há três aspectos que a gente tem que estudar quando a gente pensa em educação, tá? O aluno, o papel do professor e o processo ensino-aprendizagem. Vamos ver um pouquinho de cada um. O papel do professor. Então, no imaginário de muita gente, o papel do professor é esse aqui. É esse que está na frente da classe, na frente da sala de aula, com um quadro negro, detentor do saber, e ele aqui transfere este conhecimento aos alunos que estão aqui só e somente ouvindo sentadinhos, né? Todo mundo de sorriso. Mas a gente sabe muito bem que não é só esse o papel do professor. O professor, para a psicologia da educação, não é um mero transmissor de conhecimentos. Por mais que ele queira em sala de aula, por mais conservador que ele seja e que diga eu só venho aqui para ensinar, não há de forma nenhuma um fator de que ele seja apenas esse passador de conhecimentos, tá? Porque além disso, ele transmite valores, ele transmite suas crenças, seus preconceitos, seus sentimentos e as emoções do dia. Quer que ele esteja triste, alegre, frustrado, o professor passa todos esses valores durante sua sala de aula. Então, ele não é só um transmissor de conhecimentos, ele é um transmissor de valores. Como ele é um ser humano, ele está numa posição de destaque, numa posição de autoridade, ele é um formador de opiniões. Então, a opinião que o professor tem a respeito das coisas do mundo, da política, da economia, dos problemas sociais, ele passa para os seus alunos. E esse fato de passar para o aluno faz com que ele seja, eventualmente, esse formador forte de opinião para os seus alunos, né? Então, como eu disse, essas opiniões podem ser tanto positivas ou negativas, dependendo da atitude do professor. Então, muita atenção aqui, porque atitudes negativas do professor vão formar opiniões negativas aos alunos. Temos que lembrar também que o professor aprende em sala de aula, nem todo aluno, nem toda classe é igual, então às vezes ele tem que adaptar, ele tem que aprender como fazer uma aula diferente ou como se interagir, né, de forma diferente, né, com os seus alunos. Então ele também aprende com os seus alunos. O mais interessante é que pesquisas mais recentes elas mostram que as características de uma matéria, de uma disciplina que estão sendo ensinadas, não são aquelas valorizadas pelos alunos.
Os alunos valorizam são as características do professor. Então, mesmo que o aluno não goste, por exemplo, da disciplina de física, mas ele goste do professor de física, ele vai aprender, porque são as características do professor que são mais fortes e não da matéria. Ah, aquela matéria é fácil. Aquela matéria é fácil. Mas se o professor não tem fortes características e características positivas, o aluno também não vai aprender. Então, essas pesquisas mostram que os alunos valorizam são as características do professor. O papel do professor também se amplia fora da sala de aula, fora da escola, em atividades extra-classe e na comunidade, porque são nessas atividades que o professor e os alunos estreitam laços. Um passa a conhecer melhor o outro, passa a ver que o outro tem emoções, tem problemas, tem uma história, tem um passado. Então, isso faz com que os alunos vejam o professor como um ser mais humano e tende então a respeitar, a se conectar melhor, né? A estreitar estes laços com o professor. Isso é essencial para um bom andamento em sala de aula da relação ensino-aprendizagem, tá? E por último, o papel do professor também vai depender muito de sua realização profissional, né? Que é gostar daquilo que ele faz, para o sucesso do trabalho educativo. Não adianta, se você não gosta daquilo que você faz, é muito difícil você ter um papel positivo com os seus alunos, tá? Então, esse é um pouco do papel do professor, de acordo com a psicologia da educação. E o papel do aluno? O papel do aluno é esse mero indivíduo que está aí pensando, tentando fazer a matemática, né? Ou ele é um pouco mais que isso? Bom, ele não é um receptáculo de conhecimentos, assim como o professor não é um mero transferidor de conhecimentos, o aluno também não é um receptáculo. O aluno, como ele é um ser em formação, em desenvolvimento, não dá para trabalhar com um aluno de crianças, né, de idades diferentes da mesma forma. Isso todo bom professor sabe que a metodologia de trabalho tem que ser diferente, dependendo da idade da criança. Então isso já te dá uma ideia muito grande de quem que você vai ter que lidar. Alunos de quarta série versus alunos de oitava série, né, nono ano versus alunos do ensino médio e por aí vai. Mas desenvolvimento intelectual não é tudo. O aluno também passa por um desenvolvimento emocional muito forte durante a sua vida. E esse desenvolvimento emocional vai impactar no desenvolvimento intelectual do aluno. Significa que se o aluno não estiver bem emocionalmente, ele não vai aprender, ele não vai se desenvolver intelectualmente. E a gente sabe disso, né? O aluno que, por exemplo, tem problemas em casa, em sua família, ele tem problemas, comumente ele costuma ter muitos problemas na escola. Para alunos, estudantes que vivem em áreas de risco ou extrema pobreza, a escola ela não somente vai suprir esse desenvolvimento intelectual do aluno, não, mas ela vai fazer tudo aquilo que a família não consegue fazer, suprir o desenvolvimento social, físico e emocional do aluno. Físico, por exemplo, a refeição do lanche da escola muitas vezes é a única refeição que aquela criança em extrema pobreza vai receber durante aquele dia. O carinho, o abraço da professora é provavelmente o único contato físico e social ou emocional que o aluno vai ter durante aquele dia. Então, alunos muito carentes economicamente tendem a precisar da escola em um âmbito maior do que somente o intelectual, mas também o social, o físico e o emocional. Conhecimento dos fatores familiares e sociais que influenciam no desenvolvimento intelectual do aluno. A gente tem que começar a olhar o aluno de uma outra forma, mais uma vez, não só como um ser intelectual, mas um ser com uma série aí de fatores familiares e sociais que vai influenciar no ensino, na aprendizagem dele, tá?
E aí, quando a gente fala em fatores familiares e sociais, vem à tona também valores familiares, que podem ser diferentes ou até mesmo conflitantes aos valores da escola. São conflitos de adaptação escolar. Então, a família quer uma coisa para esse jovem, ou essa criança, ou a família tem valores diferentes, né? O pai bebe muito, é valorizado, não é valorizado o trabalho decente ou o trabalho coerente em casa, e ele chega na escola e ele aprende que você tem que ter um ofício, que as coisas têm que funcionar de uma forma mais disciplinar, e isso não acontece. Há um choque, um conflito de adaptação escolar. Vale a pena ler aqui um pouquinho essa charge, né, do ensino público, do Amâncio. Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. Lá vem você com suas manias de grandeza. Então, isso é um exemplo de um conflito de valor familiar. Compreendendo o processo ensino-aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem ele é multifatorial, multicausal. Então, como eu disse anteriormente, já que o emocional do professor impacta na relação ensino-aprendizagem, já que o emocional do aluno também impacta, a gente não consegue, a gente não pode pensar o ensino-aprendizagem como uma forma linear. Tem um professor, tem um aluno, um ensina, o outro aprende. Isso não existe. Ele é multifatorial, ele é multicausal, tem vários vetores que se dirigem para esse ambiente da sala de aula que vai fazer com que o processo ensino-aprendizagem ocorra ou não, tá? Esse processo de ensino-aprendizagem, como já disse, envolve motivação, cognição, criatividade, emoções. Envolve também as relações institucionais na escola, as relações de poder e hierarquia entre o diretor e o professor, entre o pedagogo e o professor, entre o professor e o aluno. Como são essas relações da instituição escola? Se são relações conflituosas dentro da própria equipe pedagógica, então você vai ter um ambiente ensino-aprendizagem muito mais conflituoso. Se as relações institucionais são harmônicas, o processo ensino-aprendizagem em sala de aula também tende a ser um pouco mais harmônico, tá? Bom, nós vamos estudar o processo ensino-aprendizagem durante todo o curso, então eu não vou me ater muito nisso aqui agora, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história da psicologia da educação no Brasil. Então, a história da psicologia da educação no Brasil, ela data lá da época da colônia, onde, na verdade, a psicologia não existia como disciplina, mas era estudada dentro de filosofia, sociologia e era apenas voltada para a manutenção do império, o Império Português e logo depois o Império Brasileiro, com Dom Pedro II, aqui no Brasil. Então, todo o processo ali de aprender, de ensinar, só acontecia com os mais ricos, né, da colônia, com a família do império. Os pobres não recebiam educação. E era um absurdo eles receberem educação naquela época, porque tínhamos que manter o império dos grandes, tá? Lá pelo século XIX, com a chegada do industrialismo, nós tivemos na escola umas novas relações, né, de produção e de consumo. Então a escola foi vista como uma produtora de força de mão de obra para as indústrias. Então o filho do pobre, ele começou a estudar sim, mas ele estudava para receber um ofício, aprender um ofício para que então ele pudesse adentrar o mundo industrial, tá? E também aprender o ofício para que ele possa trabalhar, ter dinheiro para consumir os produtos da era do industrialismo. Tá? Então a escola era essa produtora de força de mão de obra e a psicologia, nesse sentido, ela estudava como melhor ensinar esse jovem ou essa criança de forma a ser uma mão de obra mais qualificada para a indústria e para o consumo de bens. Durante a Primeira República, de 1906 a 1930, os estudos em laboratório, seguindo um modelo mais europeu,
era a preocupação principal da psicologia da educação no Brasil. Não tinha ideia de intervir na realidade, não. Se estudava comportamentos em laboratório, se estudava como que uma pessoa respondia a partir de um estímulo, mas não tinha nenhum interesse em intervir na realidade, não tinha nenhum interesse em mudar a escola. Eram apenas estudos em laboratórios. Durante a Segunda República, de 1930 a 1960, o tecnicismo americano, com todos aqueles testes psicométricos, passou a ser usado para mensurar características de alunos. Então, nessa época, e aqui você vê, é o início da nossa ditadura, os testes eles eram usados para separar os alunos. Era dividir os alunos em salas de aula de acordo com o seu aproveitamento e competência. Então, de um lado, alunos bons e de outro lado, os alunos ruins. O foco era mesmo diagnosticar para poder prever e controlar esse tipo de característica. E assim, data-se dessa época a nossa exclusão escolar, né? A raiz da exclusão na escola foram todos esses testes psicométricos para medir essas crianças. Quem era bom ficava junto com os bons, os ruins recebiam um tratamento diferenciado. É a mais pura exclusão da escola. E a psicologia, ela era usada dessa forma, né, para exatamente dividir essas crianças e aplicar esses testes todos. Em 1962, a profissão do psicólogo no Brasil ela foi regulamentada, então ela passou a ser uma profissão legal. E aí, a partir de 1962, existem, né, vários desdobramentos. A partir de 1960, então, com a vinda da legalização, né, da profissão da psicologia, a gente vê um modelo clínico de intervenção acontecendo dentro da escola. Então, sabe aquela psicologia clínica de atender o paciente em consultório que tinha um problema emocional qualquer e aí ajudava essa pessoa? Então, esse modelo clínico ele foi transferido para a escola. Então, um psicólogo escolar naquela época era apenas um psicólogo clínico dentro da escola. Então, toda vez que acontecia um fracasso escolar ou que uma criança, um estudante não ia muito bem, ele era enviado para o psicólogo. E só. Então, se culpabilizava o fracasso escolar na própria criança e não nas relações pedagógicas, ou nas relações institucionais da escola. Então, se não se culpabilizava a criança, culpabilizava então a família. Então, o aluno que não aprendia tinha uma culpa própria, um problema próprio, ou um problema da família, né? Então, o processo pedagógico todo foi reduzido a fatores psicológicos. O menino tem isso, não consegue aprender, o menino tem aquilo, não consegue aprender. Desprezou-se fatores sociais, históricos, culturais, políticos, econômicos e os próprios processos pedagógicos que existem, né, na relação ensino-aprendizagem. Nessa época, o foco, então, era a dimensão individual do aluno, era adaptar esse aluno, que era mandado, então, para o psicólogo, adaptá-lo, consertar, né, entre aspas, esse aluno, para devolvê-lo para a sala de aula. Esse modelo, gente, ele persiste até hoje, tá? No imaginário de muitas pessoas, o que eles querem é esse modelo de psicólogo que vai receber, vai transformar milagrosamente esse estudante num bom estudante e vai devolvê-lo para a sala de aula. Mas nós sabemos hoje em dia que isso não existe. Toda a relação, todo fracasso escolar, ele é muito maior do que um problema psicológico dentro da criança. Ele envolve diversos fatores, como nós já vimos antes, né? Em 1970, um grupo de psicólogos e pedagogos começa a criticar esse modelo clínico terapêutico. Por quê? Porque psicologizou-se a educação e esqueceu-se do pedagógico. Então, não eram mais desenvolvidas metodologias pedagógicas
que pudessem potencializar a aprendizagem do aluno. Ficou-se só em cima do aluno, então não houve mais o pedagógico, né? A partir de 1980, foram desenvolvendo ações preventivas muito mais positivas, trabalhos de interdisciplinariedade junto com os profissionais da escola, as condições socioeconômicas do aluno, da região onde a escola é inserida também começam a ganhar espaço no debate educacional. Então, a partir da década de 80, passou-se a ver uma psicologia preventiva acontecendo dentro das escolas e trabalhando junto com os profissionais da escola a fim de resolver os problemas do ensino-aprendizagem. Então, passou-se a falar sobre as questões econômicas da escola, as relações de poder da escola, começou-se a falar sobre o processo pedagógico, mais uma vez foi ganhando espaço dentro da escola, num trabalho interdisciplinar, o que não acontecia em 1960, que era um trabalho muito individual. Finalmente, em 2007, o Conselho Federal de Psicologia ele reconhece a psicologia escolar como uma especialidade. Então, a psicologia escolar ela trabalha dentro da escola com essas questões da relação ensino-aprendizagem e ela é, hoje em dia, reconhecida, então, como uma especialidade. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos parar por aqui nesse módulo e eu vejo vocês no próximo módulo, ok?